Muito boa tarde para você, seja bem-vindo, seja bem-vinda em mais uma edição do nosso Revista da Cidade. Hoje é sexta-feira, sextou, né? Que delícia sexta-feira, né? Para quem vai poder aí descansar no final de semana, aproveitar aí esse final de semana. E se você também é daqueles que trabalham no final de semana, só a ideia de que é sábado, de que é domingo, já dá uma revigorada nas energias, não é verdade? Tá tendo feira agropecuária também, muita gente aí no final de semana vai curtir lá na feira agropecuária. Muita gente não gosta da muvuca, né? Eu não sou adepto de jeito nenhum, nem passo perto, mas a gente respeita quem gosta, né? Afinal de contas, gosto é gosto, cada um gosta de uma coisa e o importante é que a gente respeite essas diferenças, não é? Hoje a gente vai falar de um assunto muito gostoso, que é maternidade, né? Uma criança, quando chega numa família, ela traz alegria para aquela família, né? E eu tô dizendo isso porque isso aconteceu na minha família há um ano. Nós ganhamos a Isabela, que é filha do meu irmão, e foi uma alegria muito grande, né? Minha mãe tá avó coruja com a Isabela e é muito gostoso, né? A família se reúne nos finais de semana em volta dessa criança, né? Aquela ideia de que as coisas se renovam, o ciclo da vida, né? As energias, elas se renovam, né? E a gente vai falar de maternidade hoje e com a psicóloga, né? No olhar da psicologia, como é que é esse lance da maternidade, né? Tem muita gente que às vezes sofre preconceito porque não quer ser mãe, né? É uma opção de algumas pessoas. Outras pessoas têm o desejo, que é um desejo desde quando era ainda solteira, ser mãe, né? Ser mãe é só ter filhos, é só para as mulheres, como é que é? Você tem que engravidar, não é? Então a gente vai tirar todas essas dúvidas hoje com a Patrícia, que está aqui comigo. Patrícia, seja bem-vinda novamente. Obrigada, Railton. E hoje você escolheu um tema interessante, muito interessante. E a gente vai começar, Patrícia, falando então do planejamento familiar, né? Que eu acho que quando alguém pensa aí em colocar um novo membro na família, a primeira coisa que a gente pensa hoje é o planejamento familiar, né? Eu quero gerar um filho, meu companheiro, minha companheira também quer, é importante ouvir ambos os lados, ou um lado acaba prevalecendo, a mulher tem o poder de decisão maior. Como é que funciona isso aos olhos da psicologia? Então, o importante na questão da maternidade é eu pensar que essa criança, né, que vai chegar, ou duas, né, caso sejam gêmeos, né, pela sorte da pessoa, né, pela genética, de que como vai ser recebida essa criança nessa casa, como que é esse casal, eles estão bem, ou porque muitos casais têm aquele é uma coisa antiga de falar assim, nós vamos ter um filho para preencher a nossa família, nós vamos ter um filho porque esse filho, a gente precisa de alguém na velhice, a gente não pode ficar sozinho, a gente vai ter um filho porque os avós querem, a gente vai ter um filho porque a sociedade cobra, porque eu namorei e agora eu tenho que casar. Agora eu casei, agora as pessoas, e aí, quando você vai ter filho? Todo mundo pergunta, né? Todo mundo pergunta, né? E aí, assim, o problema qual é? Eu estou bem emocionalmente para ter uma criança, né? Essa questão do planejamento familiar não é só uma questão financeira, que é importante pensar, lógico, porque tem um custo, né? E é para sempre, sim. Né? Não existe ex-filho, né? A gente não devolve, né? A gente não devolve de volta. Então, assim, como que eu estou no meu relacionamento, o meu parceiro quer esse filho, eu também quero gerar, eu tô bem fisicamente, né? Eu preciso fazer uns exames antes, porque tem várias mulheres que às vezes não se preocupam com isso, às vezes não sabem que tá com a diabetes mais alta, que tá com alguma coisa que não faz a geração completa ou de uma forma total dessa criança. Ocorre, né, às vezes os abortos espontâneos, coisas que deixam a pessoa triste. Então, assim, se ela puder fazer esse planejamento, por isso que eu falo, esse planejamento familiar é o antes. Então, assim, tá, nós vamos ter essa criança, a gente tem uma condição financeira, dá pra gente apertar aqui e ali, dá pra eu deixar de fazer coisas pra mim? Uhum. Né? Porque tem isso também, deixar de sair, deixar de fazer algumas coisas que ter um bebê vai me dificultar, que eu vou deixar de ir em tais lugares, porque não é um ambiente
um bebê, Sim. né? É abrir mão de algumas coisas. Sim, né? sim. Então esse planejamento é uma questão assim, como que eu vou receber essa criança? Como que a minha família está preparada para isso? Meu parceiro, minha parceira, como que eu tenho uma rede de apoio? Né? Se eu não tenho essa rede de apoio de avós, tios, padrinhos para me ajudar, né? Para eu continuar trabalhando, como que eu vou fazer? Ah, tem uma escola, tem creche perto, tem vaga, não tem? A escola particular, qual que é? Quanto que é? Não pode ver só depois que nasce a criança. Isso é todo um planejamento antes da geração dessa criança. Entendi. Patrícia, me surgiu uma dúvida aqui. Por exemplo, numa situação de um homem, de uma mulher, um casal, né, e a mulher, né, vai engravidar e de repente essa mulher ela não sente vontade de ser mãe, isso é normal acontecer ou essa mulher ela tá com algum problema ou não? Como é que funciona isso? Não, porque a questão da maternagem, a gente pode realizar ela de outras formas, não só com uma criança. Não só engravidando, gerando uma vida, como é uma coisa assim, que a igreja, né, a religião, ela prega essa questão da santidade, de algo lindo, maravilhoso, né, que a mulher é um estado de graça, né? Então, assim, isso é incutido na cabeça das meninas desde de criança, e dá-se boneca para você brincar, para você ninar, né? Então, assim, mas a mulher, ela tem o direito de escolher se ela quer ou não ser mãe, se ela tá pronta para isso, se ela tem um desejo de cuidar, de criar uma criança, que essa criança faça parte da vida dela. Então, se ela tem a opção de não, ok, porque uma hora ou outra ela pode pensar, não, acho que agora não é o momento, pode ser mais velha, mas eu tenho que pensar o que eu tenho a idade, tenho a genética, tenho a medicina, por mais avançado que esteja, ainda tem uma questão de custos, de tempo que vai ter para poder engravidar, né? Todo um procedimento, assim, como que eu quero mesmo ou não? Não quero ser mãe, eu gosto de criança, mas não quer dizer que eu queira ser mãe. Entendi. Né? É uma coisa que tem que ser muito bem pensado, né? A pessoa fala assim, não, eu quero ter um filho, mas será que eu quero ter um filho porque o outro quer? Não, tem que pensar comigo. Eu não quero, então já tem que conversar com o meu companheiro, com a minha companheira, e falar assim, não, eu não quero gerar uma criança, eu não quero ter uma criança junto com a gente, porque isso não quer dizer que ela seja a pior pessoa do mundo. Sim. Então a mulher não precisa se sentir culpada caso ela não se veja como mãe. Não. E que dica que você daria para a pessoa se organizar e equilibrar as emoções nesse caso? Então ela se percebeu que ela está sofrendo uma cobrança muito grande, às vezes da família, do próprio parceiro, né? Por isso que eu falo que quando você começa um relacionamento, um namoro, você tem que conversar sobre tudo, né? Porque se você pensa no futuro com essa pessoa que você está, então esse futuro a gente vai casar, a gente vai morar em tal lugar, como que vai ficar a divisão das finanças da casa, nós vamos viajar, não vamos ter cachorro, não vamos ter cachorro, gato, né? Nós vamos ter um filho? Né? Falar, por exemplo, eu comecei a namorar, agora eu já tenho que pensar nisso? Se você vê um futuro com essa pessoa que você está, ok. E às vezes o marido, né? Às vezes um dos dois ali quer porque quer ter o filho e o outro não quer. Aí é uma incompatibilidade. Sim, aí a pessoa se sente pressionada a isso, e eu falo que a pessoa ela tem que buscar conversar com seus pares, falar, eu não tô bem, eu acho que eu não tô preparada ainda para ter filho, ok para você? Né? A nossa relação vai continuar a mesma? Como que é isso? É conversar, não precisa brigar sobre isso. Falar, não quero e pronto, acabou. Não, é uma questão de conversa, porque você também não pode tirar o direito do outro de ser pai. Né? De ser pai, de pensar, não, eu quero muito ter um filho. Aí tem que ser um acordo. Então, se isso for pesar e o relacionamento for movido só perante isso, também não funciona. Entendi. Né? Patrícia, durante a gestação, existe algum cuidado para a saúde mental dessa futura mãe? Ela tem que tomar algumas precauções, ter algum cuidado ou não? Sim, por isso que eu falo na questão da conversa com esse parceiro, como que vai ser essa gestação, ele vai acompanhar ela nos exames, não vai, para ela já incluir ele junto, né, o parceiro ou a parceira, nessa maternagem. Né? Mesmo ele sendo o pai ou sendo num casal homoafetivo, as duas pessoas precisam participar. E se a pessoa é mãe solteira, né, o pai solteiro, que a família, que a rede de apoio que ela tem, participe disso também. Que não seja algo só dela ou só dele, né, controlado numa só, porque a pessoa fica emocionalmente muito cansada, né? E ela precisa o quê? De um apoio emocional. Se ela precisar dessa apoio, se ela se vê recuada de uma forma que as pessoas cobram demais dela isso, ela precisa procurar, né, um atendimento com psicoterapia, conversar sobre, ver o porquê que será que ela quer mesmo gerar essa criança, como que é o relacionamento dela com o marido, se o problema é uma questão só de casal, procurar, né, uma psicoterapia familiar, né, uma psicoterapia de casal, para auxiliar os dois, para pensar sobre isso, que às vezes tem casais que não conseguem conversar, ou briga ou fica de cara fechada, não consegue ter uma conversa, né,
clara, né, tranquila sobre as situações que são do futuro, né, do presente e do futuro. E aí a psicologia pode auxiliar esse casal, como você disse, numa sessão ali que seria para os dois, seria pensada e atenderia os dois juntos, né? Depois do intervalo, a gente vai fazer um rápido intervalo agora, Patrícia, eu queria que você dissesse para nós algumas situações, por exemplo, às vezes a mulher fica tão apaixonada pelo filho que ela não consegue incluir, às vezes deixa de fora o pai, e às vezes o pai fica meio ressentido com essa história. Eu queria que você desse algumas dicas para nós de como que essa mãe consegue incluir o pai e o restante da família, que todo mundo quer adular essa criança nova que está chegando. A gente vai fazer um rápido intervalo e na volta a gente segue com esse assunto aí, né? E falando também dos vários tipos de família. Algumas pessoas hoje em dia optam, por exemplo, por ter os seus cachorros no lugar de filhos. Algumas pessoas ficam admiradas, a gente vê posts no Instagram, né? Mas disso tudo tem uma frase de um amigo que ele fala sempre, ele fala com muita propriedade, ele também é psicólogo, e ele fala assim, olha, cuida da sua vida. É a frase mais fantástica que existe, né? Cada um faz o que quer da sua vida e vive ela como acha que deve viver, né? A gente vai para um rápido intervalo e já a gente volta. A Mr. Kit é referência de estilo e qualidade há 36 anos, vestindo os homens mais elegantes de cada cidade onde está presente. A Mr. Kit é marca 100% nacional, com foco na moda masculina e chega a todas as idades e estilos, levando qualidade, conforto e inovação. Na Mr. Kit você encontra modelagens das mais tradicionais às mais modernas, no tamanho infantil ao adulto. Mr. Kit, Rua Cardoso Ribeiro 289, no centro de Ourinhos. WhatsApp 99847 3493. Estamos de volta falando de maternidade para aquelas pessoas que desejam se tornar pais, né? Existe a possibilidade de um planejamento além do financeiro, que é o planejamento psicológico, que hoje a Patrícia Delfino está explicando aqui para a gente. Antes do intervalo a gente tinha falado dessa mãe que às vezes se apaixona por essa criança e acaba esquecendo de incluir o restante da família, né? E é necessário incluir o restante da família, ou a mãe tem que ter aquele momento dela, ou existe uma forma de conciliar tudo isso? Então, e a mãe, ela deve incluir o restante da família na gestação, né? Na gestação. Antes até da gestação dessa criança, né, com o parceiro decidir, ó, nós vamos ter essa criança, tá ok, nós vamos ter. Então nós vamos, né, deixar de nos cuidar, vamos fazer todos os preparos médicos, os exames, ok, então bem, gerei a criança, né, tá aqui, tô grávida. E agora? Agora é importante incluir o parceiro em todas as consultas, mesmo que for a mais simples possível. Ah, não vai fazer ultrassom. Aí o pai só quer ir quando vai ver o nenê. Por quê? Porque a mãe tá sentindo a criança, né, que tem uma frase que às vezes eu falo para os pacientes, as mulheres ficam assim, nossa, o pai só é pai quando a criança nasce. Não é que ele não é pai só quando a criança nasce, é porque ele vê, é diferente da mulher que ela está sentindo na barriga dela, né? As transformações no corpo, a criança mexe, a criança chuta, né? O peso da barriga, a dor nas costas. Então assim, ela está sentindo, ela está se apaixonando por aquela criança. Diferente do pai que está ali, ele está ali. Mas essas pequenas coisinhas que a mulher, né? O parceiro tal pode, ou a parceira pode participar do quê? Do que vai comprar, o que vai comprar, você quer escolher as roupinhas do mêsversário, né? Que tem isso faz diferença? Faz diferença, porque assim, às vezes a mãe já escolheu tudo, e ele não escolheu a lâmpada do quarto, porque a mãe escolheu tudo. E às vezes acontece involuntário, a gente nem percebe também. Sim, aí é importante, são pequenas coisinhas, então assim, se o pai puder ir em todas as consultas para saber, ó, é isso que está acontecendo, né? E não ir só quando tem ultrassom, ou né, provavelmente no início é mais tranquilo, mas assim, para ouvir o coraçãozinho, que acho que é mais emocionante pro pai,
porque ele está ouvindo algo fora do que está aqui dentro da barriga da mulher, né? Patrícia, e quando o casal resolve adotar essa criança, como é que a mãe cria essa relação? Porque ela não gerou essa criança, não teve tudo isso que você falou, né? Sim. Se ela adotou, como é que ela gera essa relação com a criança? Então, na adoção, né, já começa um processo um pouco parecido com a questão da geração dessa criança. Porque daí vem a decisão do que? Nós vamos adotar uma criança? Né? E aí faz o quê? Vai, procura, né, na questão da vara da família e da infância, né? Onde eu vou adotar essa criança, onde tem essa criança, faz um cadastro, tem toda uma burocracia que as pessoas demoram, né? Porque tem uma questão, isso já é uma geração, né? Vai gerando aquela ansiedade boa? Sim, isso é uma gestação do como vai ser essa criança. Então, assim, às vezes aparece crianças que não estão no perfil, porque tem o perfil que os pais traçam, né? Nesse questionário que é feito por esse cadastro, né, do fórum. Então, assim, isso é uma gestação para pensar também e desmistificar alguns preconceitos que tem em relação à adoção, né, de falar assim, não foi gerado por você, igual aquela questão, né, que eu falei no bloco anterior, a mulher, quando ela engravida, ela está no estado de graça, então você é menos mãe porque você não gerou, né, tem algumas pessoas que falam isso ainda, e é ruim porque a pessoa, não, eu vou ser mãe, porque eu vou cuidar, vou educar, da mesma forma que se eu tivesse gerado. Né? E aí quando já tem a criança, às vezes até é mais fácil do parceiro ou da parceira se tornar mais próximo desse processo, de não ser também algo que só um quer. E também a adoção também não pode ser colocada no lugar assim, não consegui ter filho, então eu vou adotar. Não vou colocar no lugar. Eu quero ser mãe, eu quero ser pai, eu quero ter uma família. Né? E essa família eu quero incluir essa criança. Né? Não pode pensar assim de colocar no lugar, eu não consigo ter filho, então eu vou adotar. Como se fosse comprar alguma coisa no mercado e colocar no lugar. Depois a pessoa vai se sentir frustrada. Sim, com né? certeza. Tem que resolver na cabeça como é que vai ser essa relação antes, né? Sim. Patrícia, a gente ouve falar muito de transtornos mentais, né, que a mulher tem logo após o parto. Fala um pouquinho pra gente, o que é esses transtornos? Então, isso, tem algumas pessoas que falam, é frescura, que a mulher após o parto, ela fica chorando, porque acontece muitas transformações no corpo da mulher desde a geração dessa criança. E quando a criança nasce, às vezes a mulher tem fantasia muito uma questão assim, eu quero ter aquele parto natural hoje, que o pessoal vê nos stories das artistas, né? Parto na banheira, um parto natural, normal, não quero cesárea, porque cesárea corta, né? Que cesárea é no hospital, então assim, fantasia muito, romantiza muito um parto, que às vezes o próprio corpo dela não tá pronto, né? Por mais que ela faça ginástica, que ela faça um monte de coisa, prepare para aquilo, tá ok, mas às vezes a criança não tá encaixada o suficiente, ou a criança, quando tem algum probleminha, precisa nascer um pouquinho antes. Então, isso tudo é uma frustração, uma ansiedade que a mãe já tem antes, e isso vai agravando em algumas mulheres. O que acontece? A criança nasce, né? De início, a gente fala que algumas mães têm o baby blues, né? Que é uma tristeza, é um choro, algo mais brando, né? Parece uma depressão. Parece uma depressão, mas ainda não é. Ela dura mais ou menos a primeira até uma segunda semana de vida da criança, após o parto, né? Agora, a depressão pós-parto, ela se prolonga até 4, 5 semanas. Por isso que precisa se manter atento a isso, né? A família, o parceiro, a parceira, porque às vezes tem algumas mães que não conseguem estabelecer o vínculo com a criança. Ela rejeita a criança? Ela rejeita a criança. Olha, porque ela não situação. sente, algumas mulheres, né, que eu já atendi na clínica, não se sentem suficientemente mães. Por quê? Porque às vezes não aconteceu desse jeito que ela gostaria o parto, e aí, se for uma cesárea, demora para descer o leite, ela não consegue amamentar, porque o bico do peito não tá formado. E aí as pessoas, fica aquele monte de gente falando um monte de coisa na cabeça dela, né? Sim. Então, assim, por isso que eu falo, a mulher ela não é menos mãe porque ela não tem leite. Se ela tem condições ela tem um leite na mamadeira, ela põe na mamadeira e dá pra criança. Ou ela põe no copinho, porque não quer que a criança pegue o bico. Então, a mulher não pode se sentir frustrada por aquilo que não é culpa dela. Sim, né? sim. Então, é isso que vai ocasionando essas ansiedades que em algumas mulheres é mais extremo. Mas quando a pessoa sofre dessa depressão pós-parto, isso passa. A pessoa se vê livre disso depois? Sim, em alguns casos mais extremos é interessante que procure, né, um atendimento psicológico para que essa mãe não perca esse vínculo com a criança. Alguns casos extremos, a mãe rejeita a criança mesmo. Então, assim, é bom por isso tem que ter esse apoio desse parceiro, dessa parceira, dessa família para perceber isso, não achar que é frescura, que é só cansaço da mãe, porque tá alimentando. Perceber, né, ajudar. Ajudar a estar próximo para estar ali para ter um alicerce para essa mãe, né? Entendi. Gente, uma frase, né, que eu não tinha ouvido, mas a Patrícia disse que é muito comum, né? As mães falam muito. Nasce uma mãe, nasce uma culpa, né? O que será que significa isso? A gente vai fazer um rápido intervalo, Patrícia, e na volta a gente vai saber se é verdade ou não essa frase. A gente volta já já.
A Mr. Kit é referência de estilo e qualidade há 36 anos, vestindo os homens mais elegantes de cada cidade onde está presente. A Mr. Kit é marca 100% nacional, com foco na moda masculina e chega a todas as idades e estilos, levando qualidade, conforto e inovação. Na Mr. Kit você encontra modelagens das mais tradicionais às mais modernas, no tamanho infantil ao adulto. Mr. Kit, Rua Cardoso Ribeiro 289, no centro de Ourinhos. WhatsApp 99847 3493. Estamos de volta. Para você que está chegando agora, a gente está falando aí de maternidade com a psicóloga Patrícia Delfini. Vamos tocar o barco aqui, porque senão não dá tempo, porque tem um monte de pergunta e ainda está surgindo pergunta além da ficha aqui. A gente estava falando antes do intervalo da célebre frase: nasce uma mãe, nasce uma culpa. Isso é verdade? É verdade. Pior que é verdade mesmo. As mães se sentem muito culpadas, como eu falei no bloco anterior, né? Ai, eu não desceu o leite, não teve leite. Ai, eu não posso... Eu sou menos mãe porque eu não consegui amamentar. Eu sou menos mãe porque eu deixei meu filho na creche. Eu resolvi voltar a trabalhar, eu comecei a estudar. Eu preciso dessa rede de apoio. A mãe não pode ter culpa daquilo que não é culpa dela. Ela está se sentindo mais mulher, né? É lógico que tem algumas mulheres que têm a opção, não, eu quero ficar em casa, eu quero cuidar do meu filho, da minha filha, vou ter esse tempo, vou ficar 1 ano, 2 anos sem trabalhar. Pessoas que têm essa opção financeira, né? E aí outras falam assim, não, eu não posso trabalhar porque a criança não vai gostar de mim, eu não vou estabelecer esse vínculo com ela, né? Então, assim, a mãe sente culpa por tudo. Essa culpa vai até quando? Eu acho com a mãe? Acho que depende se ela consegue fazer um tratamento psicológico, ela consegue trabalhar melhor essa culpa. Pensar assim, não, eu estou cuidando de mim para eu poder cuidar melhor do outro. Senão pode ser que a filha tá grande e a mãe ainda sente essa culpa. Sim, com certeza. Olha só. Quais são as atenções que a mãe tem no desenvolvimento físico e emocional da criança? Quais são o que precisa estar atento ali? Não só a mãe, mas os pais em si, né? Perceber, né? Como tem... É que assim, eu não gosto de falar assim que tem idade certa, por exemplo, para começar a falar, mas tem umas idades próximas, né? Uma estimativa que o próprio pediatra, né? Nas consultas a mãe vai perguntando, falando, mas será que sentou? Tá com o pescocinho reto? Né? Porque se passar dessa idade, né, de uma idade X ali, precisa investigar. Patrícia, eu ouvi esses dias dizer que se acontecer, que às vezes a criança que anda na pontinha do pé ali, pode ser que ela tenha algum problema relacionado ao autismo, essas coisas. Tem alguma coisa que a mãe precisa observar? Que aí fala, a criança não tá falando, ele é autista. Desculpa. É coisa que acontece, né? Nós estamos nessa época, período do ano, e o frio vai chegando e vai mexendo com a gente, com a nossa capacidade. Sim, pega uma aguinha pra nós lá, fazendo favor. Tem sim a questão de andar, desculpa gente, de andar na ponta dos pés, né? Tem a questão de se preocupar com isso, do como que a criança tá, se ela tá apoiando ou não nos lugares, né? Se ela, até que ponto ela consegue falar algumas palavras de alguma fase da vida. Deixa eu pegar uma aguinha para Patrícia aqui, minha gente, porque eu já passei por isso que a Patrícia tá passando uma vez apresentando o Jornal da TV. Quem assistiu lembrou. E não tinha jeito, que era ao vivo e a gente seguia com aquele, né, com o texto, tudo, e a gente tinha que dar uma improviso. São coisas que acontecem porque o nosso programa é ao vivo. Mas tomando uma aguinha aí, a gente melhora. Deu agora? Deu, então vamos voltar então. Você perguntou na questão da ponta dos pés, né? Isso. Tem alguns, é um tema que a gente pode vir falar no programa sobre o autismo também, mas é uma questão, é um ponto a se observar. A questão também que os pediatras falam, muitos recriminam a questão do andador, que faz com que a criança apoie os pés
Até para ficar mais fácil, para andar mais rápido no andador, para correr, brincar, né? Então, o ideal é que a criança não use esse andador. É lógico que tem alguns andadores que eles não se movimentam, né? Um centro de recreação, mas que a mãe observe isso, né? Ele está sentando corretamente, apoiou, ele ficou de pé, mas que idade que ele está? Ele já está com próximo dos 2 anos, ele não anda ainda? É preocupante. Então tem que observar todas as fases da criança e levar essa criança regularmente no pediatra para que o médico também possa dar esse apoio e sinalizar onde precisa melhorar ou não, onde precisa ter um ponto de atenção maior. A gente observou recentemente, na minha família, inclusive, optaram por não dar o andador para que não prejudicasse aí o andamento da criança, o fato da criança, né, começar a andar. E foi uma escolha da mãe, a gente respeitou. Eu acho que também tem algumas decisões que a mãe toma que o restante da família precisa ter respeito também, né? Às vezes a mãe opta, não vou dar um determinado alimento, não vou dar refrigerante por enquanto para a criança, que é uma excelente decisão. E às vezes o restante da família fica meio assim, a avó fica, não, dá para tomar um refrigerante, não tem problema. Todo mundo sempre tomou e não faz mal, mas às vezes também é respeitar a decisão da mãe ali, que quem está mais próximo da criança tendo esse cuidado. Seria isso? Sim, sim. É importante a família respeitar isso, estar próximo e respeitar, né? Porque às vezes o tio, a tia também quer dar um doce, alguma coisa, né? E assim fala, mas será que a mãe... Porque é a educação da mãe e do pai. Então a gente tem que perguntar antes para a pessoa, eu posso dar? Antes da criança ver. Lógico que a criança vai ver, ela vai querer, né? Mas assim, você dá esse doce, você dá esse tipo de comida, né? O que eu posso oferecer para essa criança? É importante perguntar, mesmo quem é da família está próximo ali, né? Porque não faz parte da educação dessa mãe e desse pai. Então é importante a gente respeitar isso. Entendi. Patrícia, entrando num tema sensível aqui, para exercer essa maternidade é preciso engravidar e como a psicoterapia pode auxiliar? Então, eu falo que a maternagem, né, do cuidar, né, você pode cuidar de plantas, né? Lógico que eu não tô falando aqui que a gente está substituindo pessoas por plantas ou animais, ou um curso que você vai fazer, o seu trabalho, se aperfeiçoar em alguma língua, né? Cuidar de você, é uma maternagem isso. Cuidar do outro, né? Você tem um idoso na casa que precisa de um cuidado a mais, você consegue estabelecer essa maternagem, esse cuidado. Você não precisa necessariamente ser mãe, né? Gerar uma criança para você estabelecer essa maternagem. Entendi. Decidi que não quero ser mãe. E aí, qual o próximo passo? Primeiro é preparar o discurso para o restante da família. Já tem ele aqui, né? Sim, sim. É importante isso. Posso até dar um relato pessoal meu, né? Eu sou casada há 13 anos e a família recorrente sempre perguntou, não vai ter filho, não vai ter filho. E foi uma decisão minha, do meu esposo, não ter, né? Não é porque a gente não gosta de criança, porque eu sou professora há 16 anos, meu marido também é professor, então a gente convive com pessoas, com crianças, não quer dizer que a gente não goste. E não quer dizer que a gente seja egoísta, que a gente quer tudo pra gente. Sim. Mas são opções, é uma opção assim de que esse tempo que eu preciso despender para uma criança, eu estou despendendo para mim, pro meu parceiro, pra minha parceira, pra minha profissão, né? Para uma viagem, para coisas que o casal decidiu ter, né? Então a pessoa ela não tem que ser mãe para provar para a sociedade que ela tem que gerar um filho, né? Ela pode estabelecer isso de outras formas, se ela quiser ou não, né? É uma opção dela, né? Como você mesmo disse, né? Se a pessoa escolheu não ser mãe, não cutuque ela, cuide da sua vida. É a melhor coisa, né? Patrícia, pra gente encerrar, gostaria que você dissesse pra gente o seguinte, às vezes um casal não tá bem, né? Às vezes é uma relação que não tá bem. A possibilidade de uma criança nessa relação, ela pode estabelecer esse vínculo afetivo novamente entre esse casal? Então, é muito perigoso isso, porque o casal ele precisa resolver os problemas, né, do casal, se é um problema só de casal, se é um problema de cada um. Por isso que eu falo, às vezes a pessoa, ela não quer fazer terapia de casal porque fala, não, o problema é seu, tá? Então cada um resolve os seus problemas para depois se juntar novamente, ser um casal e aí pensar em ter uma criança. E não que essa criança vai salvar um casamento, vai complementar aquilo que está faltando no casamento, né? Então é importante que essa criança não seja colocada nisso, porque daí tem a criança, aí novamente eles brigam, se separam, e aí fica essa criança perdida ali, como se fosse algo assim que a gente comprou de cachorro, mas não tá dando certo mais, né? Às vezes a gente acha que a gente vai arrumar uma solução e acaba aqui gerando um novo problema no meio de todo aquele caos de problema que já tem. Com certeza, porque a criança, como eu falei, não existe ex-filho, né? Existe ex-marido e ex-esposa, né? É verdade. Não existe ex-filho, filho é pra sempre.
No final das contas, minha gente, colocar uma criança no mundo, seja adotada, seja gerado pela própria pessoa, pelo próprio casal ali, é uma responsabilidade muito grande, né? Essa criança nova não vem com manual, a gente tem que descobrir dia a dia como lidar com essas adversidades todas, então a gente tem que pensar muito e aproveitar que existem profissionais que podem nos auxiliar nessa relação. Se você pode contar com a ajuda de um profissional, quanto mais, melhor, né? No programa de quarto a gente estava dizendo que cada vez mais as relações, né, da nossa sociedade se tornam mais humanizadas. Então a gente procura médicos que entendam de forma humanizada, a gente procura ajudas psicológicas, né? É a tendência da modernidade. Que bom que a humanidade caminha para essa vontade de que as coisas sejam mais humanizadas. Patrícia, eu agradeço muito seus esclarecimentos. Se ficou alguma dúvida, tá na tela aí os contatos da Patrícia. Você pode entrar em contato direto com a Patrícia e tirar suas dúvidas. Patrícia Delfino Psicóloga, Instagram, @PatriciaDelfinoPsi. Essa semana eu vi que você estreou um consultório novo. Sim, estreiei. Agora eu tô lá na rua Júlio Mori, 692, no primeiro andar, né, da clínica Eu Emagreci. Então eu tô lá com a minha sala. Antes era uma sala alugada, né? Agora é uma sala minha mesmo, né? Que eu tô lá para atender as pessoas. Ah, que legal. Muito sucesso, Patrícia. Obrigada. Tomara que... Bom, já deu certo, não tem que falar tomara que deu certo, tomara que venha muito mais gente que você possa contribuir com todo esse conhecimento que você tem. Espero as pessoas lá. Com certeza. Minha gente, muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. A gente, né, tá de volta na segunda, se o convidado não tiver, né, gripado, porque às vezes tudo pode acontecer nessa época de gripe. A gente vai avaliando dia a dia, né? Mas a gente tem fé que a gente sai dessa e a gente está pertinho de superar tudo isso. Já superamos uma grande parte. Um grande abraço para você, um excelente final de semana e até segunda. Tchau, tchau.